Olá, sabe o que a gente vai fazer aqui hoje? O pãozinho mais simples do mundo, o pãozinho mais fácil do mundo. Aquele que você faz em literalmente qualquer lugar, Raposa. Será? Faz. Então Vamos ver. vamos lá. Você nem vai fazer pressão, né? Você já tá com o café esperando o pão. É rápido, mas precisa fazer, viu, gente? O pãozinho que eu vou mostrar pra vocês hoje requer bem pouco combustível para ser feito, ou seja, pode ser feito em qualquer lugar, é fácil de fazer e praticamente todos os países do mundo têm algum tipo de versão dele. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Você que já é inscrito, ativa as notificações aí embaixo, dentro do sininho, para você poder receber tudo o que a gente produz aqui no canal. E principalmente, galera, para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, você precisa enfiar o dedão no like. Então já enfia o seu dedo no like agora. Como eu disse antes, para fazer esse pão você precisa de praticamente nada, ok? Uma frigideira muito simples. Nós vamos usar um garfinho para mexer tudo e essa caneca de vidro aqui. Tudo isso? Dona Raposa, tudo isso. É tudo isso que a gente vai usar para fazer o pão. Olha só, você pode usar qualquer fonte de calor, fogueira, fogão, até fogão solar para poder fazer esse pão, beleza? Nós vamos fabricar nosso pão nesse fogareiro aqui, feito de fonte de computador, que o link tá aqui do lado. Nós também vamos usar isso daqui, ó. Isso daqui é papelão, é uma isca de fogo que você também encontra aqui no canal. Muito útil, principalmente quando acaba o gás e você não tem outro recurso para cozinhar. Primeiro com sal, ok? Eu vou colocar uma pitada de sal, meia colherinha. Olha só. Agora eu vou colocar água. Isso, eu vou colocar água primeiro. Eu vou colocar aqui 1/4 da caneca. E agora eu vou adicionar farinha de trigo. Quanto? Não sei, é de olho. Farinha comum, tá, gente? Não tem nada de Mega Blaster nessa farinha não, tá? Eu nem vou colocar muita farinha, peraí que eu já mostro pra vocês. O que eu tô fazendo aqui agora é sovando o meu pãozinho, Dona Raposa. Vocês vão ver que ele ainda tá, ó, muito líquido, tá? Ainda não tá bom, vamos colocar um pouquinho mais. O que nós temos aqui, ó, é um cremão, tá vendo, ó? Água, farinha e sal, tá? O que você vai ter que fazer é mexer bastante. Quanto melhor você mexer, mais gostoso vai ficar seu pão. Por quê? É mexendo a farinha com água que você vai ativar o glúten do pão, ok? É o ponto do meu mingau, tá vendo, ó? Ele é bem cremoso. Se você colocar mais farinha, você vai ter que abrir ele na mão. Então esse é o ponto para você não precisar abrir ele na mão, ok? Ó, ele é bem cremosão, tá vendo? E pode ficar mais ralo ou não? É melhor que ele fique dessa forma, mais ralo, ele vai demorar mais tempo e vai usar mais combustível. Bora lá, vou usar aqui uma frigideira antiaderente. Mas se você não tiver uma frigideira antiaderente, você usa qualquer coisa que você tiver. Mas aí você vai ter que passar ou um óleo, uma manteiga, alguma coisa desse tipo para não grudar, ok? E colocar na panela. É um pouquinho, tá? Olha só. Eu vou colocar aqui e vou espalhar usando o próprio garfo, tá? O jeito de fazer é similar a uma panqueca. Na verdade, todo país vai ter um tipo de pão desse aqui. Você vai ter na França as panquecas. Você vai ter no México os tacos. Os árabes são especialistas nisso aqui. Então o que a gente conhece hoje como pão sírio, na verdade é o pão árabe, porque eles não têm muitos recursos para queimar. Então eles acabam fazendo com o que eles têm lá. Até no Brasil a gente tem uma versão disso daqui, se chama tapioca, feita com farinha de mandioca. Pão simples, é um pão fácil, mas não é um processo que você simplesmente abandona no forno. Você tem que cuidar dele o tempo todo, porque senão queima, ok? É rápido. E a ideia aqui é fazer bastante pãozinho, ok? Tá pronto? Tá, Posso comer? pode. Tô com fome. Fome. Último. Oba. Pera, que eu tenho que apagar o fogo. Calma aí. Você vai ser a cobaia dessa experiência. Lá no fundo você sabe que vai dar certo, né? Que já deu certo porque ele tá com uma cara muito bonita, ok? Mas eu vou ser legal com você. Deixa eu pegar aqui e mostrar pro pessoal, ó.
os pãezinhos, ok? Tá bonito. Bonito ele tá, né? Tem que fazer um lanchinho pra minha esposa querida, né? Ó, Agora aqui eu o gostei. pãozinho. Vai. Manda. É bom. É pão. É bom. Pão. Pão. Eu É bom. gostei. Bom, muito bom. Eu só posso agradecer você que ficou assistindo até agora, tá? Mas eu acho, Raposa, que Bunker Food mesmo começa agora. Vai ter mais? Não, agora o pau vai torar. Fizemos um pãozinho, né? Embora a gente tenha usado bem pouco recurso e a metodologia seja bem simples, ainda pode complicar mais, porque muitas pessoas podem simplesmente não ter a farinha ideal para fazer esse pão. Você sabia que um dos recursos mais usados no mundo para alimentação de campos de refugiado é o arroz? E você sabia que você pode fazer farinha de arroz na sua casa? Quer saber como você faz? Bom, você pega um tanto de arroz, isso, arroz branco ali, o arroz da sua lata de arroz, coloca num mixer, você vai bater e triturar esse arroz o máximo possível e depois você vai usar um equipamento como esse daqui, um pilãozinho. Quando você peneirar, o que você vai ter é isso aqui, farinha de arroz. Será que funciona com farinha de arroz? Vamos fazer um pão. O ideal é que você vá dissolvendo aos poucos, ok? Para não ficar muita pelota de farinha lá dentro, tá? Mas ó, o método que eu tô fazendo aqui é exatamente o mesmo método do outro, ok? Você já comeu pão de arroz, Raposa? Não. O interessante disso é que se você tem alguma restrição alimentar, você não fica limitado, então... Pode usar a farinha que você quiser. Na verdade, a gente vai testar algumas outras farinhas, ok? O interessante disso aqui, que a gente percebeu, é que a farinha de arroz, ela é mais babenta, tá? Eu acho que a gente devia ter deixado ela um pouco menos fina. Então quando você for bater aí, não usa uma peneira tão fininha assim, tá? Que a gente aqui passou ela numa peneira muito fina. Mas basicamente é arroz cru tirado do saco, misturado com água e sal, ok? Vamos ver o que acontece. Vou fazer nosso primeiro pãozinho aqui. Pãozinho de arroz. As bolachas de arroz do tipo água e sal é uma receita oriental, tá? Lá isso aqui é bastante usado. A gente só vai estar explorando outro tipo de pãozinho de frigideira aqui que é simples de fazer, ok? A farinha de arroz é muito mais grudenta que a farinha de trigo, tá? Ó, pega muito rápido aqui. Está o nosso pãozinho de arroz. O copo era menor, então deu 5 pãozinhos de arroz. Eu achei muito leve. Vou experimentar primeiro. Posso? Ou você quer experimentar agora? Eu quero, né? É? É. Então vem aqui atrás, vem na câmera. Eu achei que tem exatamente o mesmo gosto do pão de farinha. Ele só parece ser mais leve e mais crocante, assim, mais duro. Aqui, ó. Nas beiradinhas, acho que ficou um pouquinho mais fino, ele tá mais crocante, ó. É. Ah. No meio virou um miolinho, é pão. Igualzinho pão. Só achei mais firme. Acho que até porque a farinha é mais fina, né? É. Fica por aí. O próximo, fubá. Será que dá certo? Até vira um tipo de pãozinho, mas a farinha de milho ela tem uma característica que ela fica grudenta, ela seca demais, na minha opinião, tá? Vamos tentar virar ela aqui, ó. Ela gruda. Não sei se farinha de milho é uma boa ideia. Eu acho que nesse caso pegar a receita da broa com um pouco de manteiga ou alguma coisa desse tipo vai ser melhor para essa receita aqui, ok? É gostoso, mas acaba nessa técnica ela acaba virando uma polenta, ok? É melhor pesquisar aí uma receita de broa e a partir da receita de broa trabalhar o fubá. Olha só,
Eu tô triturando aqui folhas de Ora Pronobis seca, para tentar fazer uma farinha. Isso daqui é soja, ok? Você bate ela até ela virar um pó. Depois que eu triturar um pouco isso daqui, eu vou colocar aveia e nós vamos tentar fazer um pão com uma farinha muito louca. Vamos lá? A minha ideia dessa vez é que eu não vou passar nem na peneira e nem no socadorzinho, ok? Nem no pilãozinho. Eu quero tentar com a farinha o mais rústica possível. Olha só como ficou. Ora Pronobis, soja. Eu vou colocar agora um pouco de farelo de aveia, ok? Podia ser aveia inteira também, mas é que eu não tenho aqui, eu só tenho farelo. Temos a nossa massinha pro fogo. Dá uma olhada nisso aqui. Até esse momento, nenhum outro pãozinho tinha crescido desse jeito. Esse aqui foi o primeiro. O cheiro é bom. Sente. A cara dele não ficou tão boa assim. Eu fiz um só, tá? Por que você fez um só? Porque um só. Eu não queria desperdiçar. Se eu não acertasse o ponto certo, eu ia fazer outro. Mas deu certo. Ele fez Então, um só porque esse é mais lightzinho. é mais o quê? Lightzinho, mais Come fedidinho. você primeiro. Vê o que virou isso aí. É Ora Pronobis com soja e aveia. O melhor. É bom? Uhum. Você come isso aqui tipo no café da manhã? Oh. Esse pãozinho aqui? Deixa eu ver. Que cara é essa? Delícia, amor! Esse tá temperadinho, tem um saborzinho. Tem mesmo. Ó. Você já foi internado no hospital com uma doença muito fodida assim? Aí eles te dão aquelas bolachas meio, sei lá, vegana, meio... Eu não sei, eu não entendi que gosto tem isso aqui ainda. É uma receita que você pode fazer em praticamente qualquer lugar, com quase qualquer coisa que você tem em casa. Algumas coisas vão funcionar melhor, outras não vão funcionar tão bem assim. Se você conhece alguma outra receita muito simples de pãozinho, coloca aqui embaixo que mais pra frente a gente filma de novo e mostra pra galera. Na minha opinião, o pãozinho de arroz é o melhor de todos, é disparadamente o melhor de todos, e o pior foi o de farinha mista, ok? Nada que você não consiga sobreviver comendo isso, mas assim, se é para escolher, eu preferiria 1000 vezes mais o de arroz, e você tinha que experimentar aí na sua casa. Para fortalecer o nosso canal, você vai lá agora e enfia o seu dedão no like. Isso mesmo, enfia o dedo no like ali. Espero realmente que você tenha gostado, mas se você não gostou, meu amigo, foda-se, porque aqui é Bunker Food, meu chapa.